Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. Dando continuidade à nossa resolução da segunda fase do ITA 2020, vem agora resolver com vocês a questão 2, questão essa que trabalhou probabilidade junto com combinação completa. Se você não sabe nada sobre combinação completa, deixo o card aí para você assistir a minha aula recente até que eu fiz um pouquinho antes aqui do Enem, sobre combinações completas para que você entenda aí o conceito que a gente tem sobre ela. Se você nunca viu, aí assiste o vídeo, volta aqui para você conseguir tirar o maior proveito desta solução. Beleza? Porque no caso essa solução se tornou difícil justamente porque ela caiu combinação completa e a gente não está habituado a aprender ou ainda resolver exercícios com combinação completa e a culpa não é de você, né? Porque são raras as vezes que cai exercício, está começando a cair mais vezes, né? Por exemplo, já caiu no Enem, já caiu na FUVEST, está sempre caindo aí no ITA e bora lá resolver o exercício e deixa seu like aí antes que você esqueça, beleza? Então ele fala o seguinte, lançando 3 dados de 6 faces numeradas de 1 a 6, sem ver o resultado, você é informado que a soma dos números observados na face superior de cada dado é igual a 9. Beleza. Determine a probabilidade de um número observado em cada uma dessas faces ser um número ímpar. Então aqui, além disso, a gente tem uma probabilidade que a gente chama de condicional, né? Eu já sei que a soma das faces dos 3 dados é igual a 9. Então qual que vai ser a estratégia que a gente vai utilizar aqui? A estratégia que aparece nos livros quando a gente vai aprender combinação completa, que é resolver uma equação. Eu preciso resolver tal equação. Um dado sai o valor x, o outro dado saiu um valor y e o outro dado saiu um valor z, onde x mais y mais z é igual a quanto? É igual a 9. Eu estou determinando o meu espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades que a gente tem cuja soma é igual a 9. Beleza, só que aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado que a gente tem uma restrição. O x, por ser um dado, é maior ou igual a 1, o y também é maior ou igual a 1 e o z também é maior ou igual a 1. Quando a gente vai buscar a solução a partir das combinações, né, de uma equação como essa, a gente está trabalhando com soluções sempre de 0 em diante, né, 0, 1, 2, ou seja, soluções não negativas. Como eu quero x maior ou igual a 1, eu preciso fazer o que a gente chama de uma mudança de variável. Forçar a minha solução a entrar nas condições que eu quero. Então o que, que eu faço? Eu, por exemplo, chamo x de quem? De um a mais 1. Eu chamo o y de quem? De um b mais 1. E eu chamo o z de quem? De um c mais 1. E aí, no caso, é interessante por quê? E por que, que eu faço isso? Porque eu quero resolver essa equação, e essa equação, usando combinação completa, a gente sempre obtém as soluções incluindo as soluções nulas, ou seja, incluindo poder as minhas variáveis assumir o valor zero. Então, se eu faço essa translação aqui, podemos dizer que x é a mais 1, y é b mais 1 e c é z igual a c mais 1, aqui, por exemplo, eu posso utilizar a, b e c como sendo zero, porque 0 mais 1 vai dar 1, então ele sempre vai começar do 1, mesmo que o a seja 0. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a, b e c, eles pertencem, eles podem ser 0, 1, 2, 3, 4 ou quem? Ou 5 como final, né? Porque se o A fosse 6, aí 6 mais 1 dá 7, e não pode ser 7 porque a gente tem um dado aqui, então não pode ultrapassar o valor 7. Então, esses são os possíveis valores que a gente tem. Então, se você pegar esta equação, o que, que você vai fazer? Você vai ter assim, A mais 1 mais B mais 1 mais C mais 1 igual a quanto? Igual a 9. Então, A mais B mais C, A mais B mais C é igual a 9 menos 3, e 9 menos 3 é igual a 6. Então, eu troquei o meu problema. Essa equação aqui, ela é igual a 9 quando eu considero isso. Essa equação é igual a 6 quando eu considerar essa solução, ou seja, eu só vou utilizar esses tipos de número. E para você resolver esse exercício, o que, que você faz? Eu quero que a soma seja 6. Então, você pega esse 6 aqui e separa ele em 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí, pessoal, você tem 2 sinais de mais. Você pega, então, acrescenta 2 sinais de mais. O que, que acontece? Você vai olhar para as permutações com repetição, né? Pelas permutações desses objetos. Por quê? Pensa comigo, né? O sinal de mais é o que separa as minhas respostas. Por exemplo, eu poderia ter assim, ó, 1, 2, 3 tracinhos, um sinal de mais, porque aqui eu tenho 6 no total, né? 2 tracinhos, um sinal de mais e um tracinho. Então aqui, por exemplo, o meu A é 3, o meu B é 2 e o meu C é igual a 1. Então, como eu troco o meu mais de posição, ou seja, eu permuto ele entre os pauzinhos, eu vou obtendo soluções. Então essa é uma boa estratégia para você entender a permutação completa. E aí o que, que você faz? Você tem aqui no caso, então, quantos objetos? 8 objetos. Então, 8 fatorial.
permutação com elemento repetido, tá bom? Dividido. Tenho 6 pauzinho, então 6 fatorial, 2 sinais de mais, 2 fatorial. Então isso daqui é 8 vezes 7 dividido por 2. 8 vezes 7 vai dar quanto? 56. 56 dividido por 2 é igual a quanto? A 28. Só que aqui você tem que tomar muito cuidado. Por que você tem que tomar muito cuidado? Observe que essas 28 soluções, essas 28 respostas que a gente obteve para essa equação, inclui, por exemplo, essa continha aqui, ó, 6, 0 e 0. 0, 6 e 0. E ainda 0, 0 e 6. Por quê? 6 mais 0 dá 6. Então, isso aqui também é resposta e ela está aqui dentro. Então, significa que... E aí, beleza, tá. O que isso tem a ver, Walter? Elas não podem entrar. Por que elas não podem entrar? Olha só, A, B e C. Tem que ser no máximo 5. Então, dessas 28, eu faço 28 menos 3, dá um total do quê? De 25 possibilidades. Este daqui, então, é só o meu espaço amostral. Agora eu preciso determinar o quê? O meu evento, aquilo que eu quero que aconteça. Determina a probabilidade do número observado ser um número ímpar. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vem comigo. Como eu quero que seja um número ímpar, você tem que lembrar que o número ímpar é da forma 2n mais 1, ou seja, é um par mais 1. E aí, então, a gente tem 3 números ímpares. Eu vou chamar, então, o primeiro cara de 2n1 mais 1, o segundo cara de 2n2 mais 1 e o terceiro cara de quem? De 2n3 mais 1. Beleza? E eu sei que essa soma aqui deu 9, porque ele falou que qual é a probabilidade dos 3 números terem sido ímpares. Beleza. Aí agora a grande questão que a gente tem aqui é o seguinte: o meu N1, N2, N3, eles não podem, né, ser no máximo quanto, né? Ele não pode, ele tem que, onde N1, N2 e N3, N1, N2 e N3, o que a gente tem? Quais são os máximos valores que ele pode assumir? Eles podem ser 0, podem ser 1 e eles podem ser o quê? Eles podem ser 2. Por quê? Se você substituir aqui 2, né, vai ficar 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, beleza, dá 5. Está nas condições. Só que se ele fosse 3, algum dos n's fosse 3, 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 1 dá 7. Então eu já não posso ter uma face sendo 7. Então significa que o meu n está variando de 0, 1 e 2. Então como é que fica essa equação? Então a gente vai ter 2n1 mais 2n2 mais o que? 2n3. 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Passa para lá menos 3. Então vai ficar 9 menos 3 é igual a quanto? A 6. Se eu dividir todo mundo por 2, então a gente vai ter n1 mais N2 mais N3 igual a quanto? 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, no fim das contas, eu preciso resolver esta equação. E para resolver essa equação, o que a gente faz? Tenho 3 unidades, 1, 2, 3, tenho 2 pauzinhos, então 1, 2 pauzinhos. 5 elementos, 5 fatorial. 3 pauzinhos, 3 fatorial, 2 sinal de mais, 2 fatorial. Então, aqui é 5 vezes 4, mando 3 embora, divide por 2. Isso aqui dá quanto? Isso dá 10. Só que aqui você tem que tomar cuidado que qual solução está aqui, qual solução está aqui. A gente poderia ter a solução 3, 0 e 0, 0, 3 e 0 e 0, 0 e 3. E essas soluções não podem entrar na minha conta, porque os meus valores é no máximo até 2. Então significa que eu tenho que pegar 10 e tirar 3, que dá um total de 7. Portanto, a probabilidade do que eu quero que aconteça, pessoal, ela vai ser o quê? 7 em 25, e aí a gente finaliza o exercício. Fala aí se o exercício não é um exercício hard, cara. Muito difícil de você pensar, você tinha que ter muito conhecimento prévio aqui, principalmente de manipulação desse tipo de equação. Eu aqui achei um exercício difícil, né? É claro que o que é difícil para um pode não ser difícil para outro. Tem uns que falam assim, ah, Walter, mas não tinha outro caminho, era isso mesmo, e já fiz um exercício parecido, que é a ideia que a gente tem, né? Pratique, 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 pratique e pratique. É isso então, pessoal. Diga aí se você entendeu, diga aí se você gostou. Espero que sim. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!